Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, sou repórter aqui do Poder 360. Hoje quem conversa conosco é o professor Renato Sérgio Lima, da FGV, que também é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Antes de mais nada, eu queria agradecer a disponibilidade do professor por estar aqui. Ele veio para uma passagem relâmpago em Brasília para participar de uma audiência pública no Congresso Nacional. E para começar, professor, eu queria falar sobre a queda no número de homicídios que a gente tem visto no Brasil desde 2017, que são dados que o Fórum, junto com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Portal G1, fazem mês a mês, ano a ano. O senhor conseguiria dizer de uma forma resumida para começar essa nossa conversa quais são os principais motivos para essas baixas? Eu que agradeço a oportunidade. A queda dos homicídios, principalmente dos homicídios, mas das mortes violentas, essa queda vem acontecendo de algum modo nos estados, na prática, desde 2015. Esse é um fato. O que acontece? De 2015 para 2016, nós tivemos 15 estados caindo. Desculpa, 2015 para 2016, nós tivemos 9 estados caindo. 2016 para 2017, nós tivemos 15 estados caindo, mesmo 2017 sendo o ano com o maior número de mortes da história. Que foi o pico 59.128. 59, se a gente somar as mortes decorrentes de intervenção policial, a gente chega nos 66 mil que as pessoas sempre comentam, né, que é o que é importante. Então, quando a gente olha para os números, e uma das coisas quando a gente faz análise de segurança pública, a gente precisa olhar as tendências, a gente percebe que um movimento vem acontecendo desde 2015, que é alguns estados vão reduzindo suas taxas a partir de 2015, e em 2018 essa tendência se nacionaliza, onde 24 dos 27 unidades da federação conseguem reduzir suas taxas, e em 2019 as 27 unidades da federação, os 26 estados e o Distrito Federal. Quando a gente olha o que acontece, a gente consegue separar essas 27 unidades em dois grandes blocos. E os números mostram isso. Então, a nacionalização da queda acontece em 2018 e em 2018 a gente vê emergir dois grandes blocos de estados. O primeiro deles são os estados que, ao longo da última década, investiram em políticas quase sempre de gestão das polícias e orientadas por evidências, análise criminal, enfim, pensaram um novo modelo de gerenciamento das suas polícias. Os estados, segundo a legislação brasileira, são responsáveis pelo gerenciamento das polícias civis e militares. E um outro conjunto de estado, que também alguns investiram nisso, menos, mas que estão mais suscetíveis às dinâmicas do crime organizado, principalmente de base prisional, de base controlados pelas facções que controlam os presídios no país todo. Esse grupo aqui é o responsável pela maior oscilação. Em 2017, pela explosão da violência, e o maior exemplo é o Ceará, onde teve um crescimento muito acentuado, e em 2019, uma queda muito acentuada. O exemplo, o Ceará. O Ceará, em 2017, foi o responsável pelo crescimento bastante acentuado da taxa nacional, e em 2018 e 2019, pela queda. Em 2019, o Ceará sozinho respondeu por 20% da queda nacional dos homicídios e latrocínios, enfim, das mortes violentas. O Ceará que não está longe de ser o estado mais populoso do Brasil, tendo um número capaz de puxar tanto para baixo. Mas por quê? O que o Ceará fez de... Então, se você tem um conjunto de estados que estão suscetíveis à dinâmica do crime organizado, a gente tem que pensar mais na lógica prisional e menos... Claro que a gente precisa olhar para as polícias, mas você precisa saber o que está acontecendo nas prisões. Não dá para falar de segurança pública sem falar de prisões. Quando a gente olha para as prisões, a gente vê quase que as prisões como uma soma de todos os nossos erros. E erros que não são de 1 ano, 2 anos, são erros históricos, que vêm desde o nosso Código de Processo, o nosso Código Penal dos anos de 1940 a 1941, que a gente prende alguns crimes prende outros crimes muito pouco. Então, por exemplo, nós temos uma taxa média de esclarecimento de homicídios de 24% segundo o Monitor da Violência.
Essa taxa significa dizer que outros 76% o crime nem chega a ser esclarecido. Então, eu vou reduzir a impunidade. O senhor não está falando de punição dos responsáveis ainda, o senhor está falando só de descobrir quem foi e o que aconteceu. Descobrir o que aconteceu. E aí o que acontece? Eu não estou prendendo o homicida, eu não estou prendendo o latrocida, e estou prendendo quem? Já que nós temos quase 800 mil pessoas, segundo os números do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foram divulgados também na sexta-feira. Então, a gente está aprendendo, alguma coisa está errada. E o que aconteceu, por exemplo, no Ceará foi uma reorganização do sistema prisional. E uma reorganização bastante polêmica, porque o que aconteceu? Historicamente, diante da incapacidade do poder público de conter tantas pessoas num espaço limitado, as facções ganharam espaço, né? Família do Norte, Comando Vermelho, PCC, são quase 70, 80, segundo alguns levantamentos no Brasil inteiro. Essas facções, em geral, brigam entre si. Para manter a vida de todos, que é o valor máximo tutelado pelo direito brasileiro, a gestão prisional brasileira separa os presos por facção. O Ceará, o ano passado, falou, não, nós vamos separar por tipo de crime, que é como a legislação determina. Isso é extremamente ousado, isso é extremamente polêmico, porque o risco de você ter mortes dentro do presídio é muito grande. O resultado disso o senhor julgou positivo? Ele é polêmico, a gente não tem avaliação, mas a princípio as mortes caíram. Acho que isso a gente tem que ter muita tranquilidade de olhar que pode funcionar em alguns casos. No Ceará, a princípio, parece que funcionou no primeiro momento, a gente tem que ver se continuará funcionando. Mas não quer dizer que é uma receita para todos os lugares, porque se de fato tem uma guerra aberta, a gente pode simplesmente estar chegando e colocando simplesmente todos em um confronto aberto. Agrupar por tipo de crime, em tese, impede, por exemplo, o ladrão de galinha de conviver com um grande traficante e ser cooptado, certo? Que é algo óbvio, que a nossa legislação pensou dessa forma. Mas hoje, com superlotação, com presos provisórios, com uma taxa alta de ociosidade, sem trabalho, sem educação, o ladrão de galinha, ou como também aconteceu na sexta-feira, um caso que precisou chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque um rapaz furtou, sem violência, produtos de um supermercado no valor de R$29 e precisou de um habeas corpus de um ministro do Supremo para poder ser libertado. Ele que furtou por 29 anos ficou preso por mais de um ano. Ele ficou convivendo com líderes de facção. Quem o protegeu? O líder da facção. Se ele não tinha envolvimento com o crime organizado, ele passou a ter. Claro. E como é que então você lida com isso? Então, e aí você libera esta pessoa para convívio da sociedade. Como? Você não tem nenhum tipo de supervisão, nenhum tipo de fiscalização que, por exemplo, possa pensar o cumprimento do meio aberto. Então, quando você olha para esse cenário, você vai perceber que alguns estados não estão conseguindo lidar com o seu sistema prisional. E quando a gente fala Estado, não é só o Poder Executivo, é o Poder Judiciário também. Claro. E aí tem um problema sério. Os números que foram revelados na semana passada, eles têm um outro lado pouquíssimo debatido pela sociedade, mas muito conhecido por quem analisa a área há algum tempo. O Poder Judiciário costuma produzir os seus números, o Poder Executivo produz os seus e o Ministério Público os seus. E ainda tem a Defensoria Pública que não tem braço, mas acaba produzindo alguma coisa acaba de conhecimento tendo sobre isso conhecimento. Mas a legislação diz que os três ou as quatro instituições precisam estar integradas para poder fazer a gestão. Como é que, se nem o número é o mesmo, como é que eu vou fazer a gestão? Esse sistema novo do Ministério da Justiça, o SISDEPEN, melhorou isso? O SISDEPEN é uma forma é um sistema novo que vem sendo desenvolvido desde 2016, que agora entra em fase operacional. Ele é um sistema melhor, acho que é a primeira vez que ele entra em etapa operacional, então a gente precisa fazer testes, mas ele é um avanço, sem dúvida nenhuma. Mas a pergunta que fica ele está conversando com o sistema do CNJ? Porque nossa legislação define que o preso,
tudo que acontece com a vida do preso, a responsabilidade é do judiciário. É ele que define se um preso vai ter um benefício, se vai ter uma punição. É um juiz que define se alguém vai progredir na carreira ali dentro da prisão, se vai poder ter um benefício para poder ter uma liberdade, se vai poder sair na saidinha de Natal ou não. Isso é um juiz que define, não é o Poder Executivo, não é o governador, não é o presidente, não é o secretário de administração prisional. Então, só que a prisão, por sua vez, é o secretário de administração prisional, o governador que cuida. Como é que eu faço para esses dois conversarem para que a gente possa planejar, tá, olha, esse aqui é perigoso, não pode ser solto. Esse aqui não é perigoso, pode ter outra medida que não ficar perto desse. Isso a gente ainda está longe de ser feito. Existe uma desarmonia entre o tanto que o judiciário quer prender e o tanto que o executivo consegue manter preso? Acho que essa desarmonia, não existe tanto uma desarmonia, porque a gente acostumou a ver a prisão como a única resposta para a questão do crime e da violência no país. Mas existe sim uma desarmonia na capacidade de resposta do poder público. Ou seja, a prisão não é a única resposta. Nesse caso que eu citei dos R$29, sem dúvida nenhuma, a gente precisaria punir essa pessoa, mas não colocando ela ao lado de um traficante perigoso, de um homicida. Teria que pensar uma solução mais inteligente e muito mais barata, porque um preso custa por volta de, no melhor das hipóteses, R$1.500 por mês. Ele ficou um ano. Então, a gente custou R$18 mil para o poder público, de 20 a R$30. Fora todo o custo para ir no Supremo Federal. Ele custou por cima R$100 mil por causa de R$30. Isso é fazer justiça? Isso é ser eficiente? Isso é falta de razoabilidade na visão do senhor. E nos números que foram divulgados na semana passada, teve uma questão que foi uma alta nos homicídios em 9 estados no último trimestre do ano. Então, no acumulado do ano teve baixa, mas esses 9 estados no último trimestre teve uma alta. Isso é preocupante em que medida? Isso pode indicar uma inversão de tendência? Não só já indica um farol amarelo que a gente precisa prestar atenção, mas, sobretudo, indica uma questão fundamental. Segurança, ela é uma área que não tem a gente resolveu e acabou. Ela é permanente atenção, permanente atenção. Ela é uma área que merece total dedicação. E nos últimos meses a gente tem visto ela virar palco de disputas políticas. É saudável, faz parte do jogo, acho que a política também a gente não pode demonizá-la. Mas quando só vira disputa política e a gente deixa tudo nas costas das polícias resolver o dia a dia, a gente perde oportunidades de criar condições para que a violência caia. O Brasil está deixando passar uma série de oportunidades de transformar a queda dos últimos anos, pelo menos nacional, dos últimos 2 anos, em uma tendência permanente. Isso, o que acontece agora com os números, revela que a gente não fez reformas necessárias no Congresso. Não, a gente não mexeu na arquitetura institucional que faz com que as polícias e os poderes conversem, se integrem, façam uma nova gestão compartilhada do problema. Para vocês terem uma ideia, a cada ano, uma estimativa, as polícias militares registram cerca de 158 milhões de atendimentos, que tem que entrar todo ano no sistema, cerca de 8% disso vira registro criminal. Todo ano isso tem que entrar no judiciário, no Ministério Público, na Defensoria. Se eu não tiver articulado, isso fica, eu trabalho demais, eu fico eu me esforço demais para depois me sentir injustiçado, porque quem está dando o tom do debate é a facção, é o grupo organizado que explodiu uma bomba numa cidade e tornou a população refém do medo. Claro. Então, se eu não conseguir pensar nisso, a gente não avançou. Mas aí, como você tem um debate extremamente polarizado atualmente, você vê o quê? Uma disputa. Quem é responsável pela queda? É o ministro Moro? É o presidente Bolsonaro? É o governador A, B, C? É o prefeito? Na prática, quando a gente olha os dados, tem um pouquinho de cada um, mas também tem uma questão. Nós não temos nenhuma ação nacional que tenha escala para explicar essa tendência atual. Então, quando a gente vê
o presidente Jair Bolsonaro ou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, chamando para o governo federal, para a gestão atual do governo federal, pelo menos uma parte do mérito por essa diminuição que vem tendo nos números de mortes violentas nos últimos 3 anos, a gente está vendo um discurso político e não uma análise 100% coerente. Eles são políticos. Claro. Né? O ministro Moro deixou de ser técnico há algum tempo para ser um ator político. E isso não é crítica, porque ele mesmo se reconhece agora como um ator político. Uhum. Agora, é interessante perceber que a política é importante. E se a gente olhar em termos de análise de segurança pública, há 20 anos que quem estuda, quem pesquisa, quem faz segurança pública sempre disse que no meio de um campo tão pulverizado, cheio de diversos atores que não conversam, brigam, trabalham demais, enfim, que tem disputas de competência, nós precisaríamos de um processo de reorganização e de liderança. E sempre dizíamos que quem pode cumprir esse papel é a presidência da República. Todos os presidentes anteriores ao presidente Bolsonaro sempre falavam, não, o problema não é do presidente, é da segurança dos estados, ou, o meu ministro vai resolver. O mérito do presidente Bolsonaro, mesmo que nós não concordemos ou concordemos com a postura, é dizer, segurança é problema meu, vou resolver. Então, esse é um ponto positivo. Mas, efetivamente, a gente está em fevereiro de 2019, o governo tomou posse em 1º de janeiro de 2020. A gente está em fevereiro de 2020, o governo tomou posse em 1º de janeiro de 2019. Nesses 14 meses, teve alguma... O que o senhor vê de efetivo que o governo poderia ter feito e fez? Efetivamente, e o que poderia ter feito e não efetivamente fez? O governo fez uma série de coisas que estavam fazendo e que sempre são feitas. Ou seja, as polícias estão trabalhando, não teve solução de continuidade, por exemplo, na divulgação dos projetos do Cinesp, que são das estatísticas, que começou em 2012. O banco de perfis genéticos, que foi uma das prioridades do pacote anticrime, foi criado em 2013. O banco de dados do DEPEN, dos dados prisionais, começou em 2015 e 2016. Então, isso é positivo. Uhum. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública entende que políticas públicas, quando são elaboradas de forma planejada, precisam de continuidade. Claro. E demoram para dar resultado. Então, isso foi positivo. Não há nada além disso que a gente justifique uma grande ação. O programa Em Frente Brasil, que é uma de focalização em 5 municípios. Que é uma espécie de teste que está sendo feito em 5 cidades. Me fugiu agora as 5 cidades, mas entre elas Nanindeua, no Pará, e Goiânia, em Goiás. Cariacica e mais alguns assim. Mas... que é um bom modelo, é um bom experimento, mas como experimento, porque, por exemplo, como experimento está consumindo 15% dos recursos da Força Nacional de Segurança Pública, ou seja, não é replicável, porque não tem recursos necessários para você fazer isso tudo. Claro. Então, na segurança não é falta de atividade de ações. Agora, quando a gente vai fazer estudos de impacto, a gente não identifica nenhuma ação que tenha replicabilidade e escala que justifique as tendências. Então, você vai ver o quê? Tem uma prioridade, sim. Tem uma disputa política, sim. Mas tem, na verdade, uma enorme perda de oportunidade de fazer avançar uma reforma da área. Mas isso não é uma exclusividade desse governo. Nos últimos 20 anos, todos os governos federais se empolgam, às vezes, com os números positivos, como já aconteceu antes, e depois se perdem na política. Vem o número positivo e dizem, não, tá tudo bem, vamos continuar desse jeito, e não... Mas quando o senhor fala de reforma da área, o que seria essencial, por exemplo? Por exemplo, você pensar uma lógica mais racional de competência federativa. O que cabe à União, aos estados e aos municípios? Então, hoje você tem, ao contrário da saúde e da educação, a União faz só o que ela deseja fazer. E muitas vezes ela quer substituir os estados.
Ela não quer assumir funções que são mais inerentes à própria função de criar protocolos, criar padrões. E não é impor padrões, é construir consensos. Porque no federalismo brasileiro, na nossa legislação, a União não tem, ela não manda no Estado, né? É uma construção conjunta. Qual é a melhor forma de fazer polícia militar? Como é que você faz patrulhamento? Como é que você controla a ordem pública? Isso é uma competência estadual. A polícia, o governo federal não tem que dizer, vou fazer GLO, garantia da lei e da ordem, desse jeito. Vou dar excludente de ilicitude para o policial. Claro. Isso é uma discussão estadual. Isso é uma discussão, não é para invadir competência estadual. Teríamos que ter uma série de ações sobre lavagem de dinheiro, fiscalização de armas de fogo, para você ter controle de investigação de homicídios, marcação de munições, que como agora o projeto na Câmara não tem. Enfim, a União tem papel, estados têm outro. Qual é o papel do município, que temos eleições agora proximamente? Claro. O município tem um papel fundamental na prevenção. Muita gente não sabe, mas que o poder de polícia administrativa não está nas polícias civis e militares ou nos bombeiros. O poder de polícia administrativa, ou seja, eu vou interditar um edifício, eu posso entrar na sua casa para fiscalizar se está quase sendo caindo ou se vai pegar fogo, é municipal. Mas isso vai interferir no número de homicídios, por exemplo? Sem dúvida, porque se, por exemplo, um bar, ele foi aberto num edifício irregular, ou ele está numa região onde está gerando som de forma irregular, a polícia não pode fechá-lo. Claro. Quem vai poder fechá-lo é a polícia militar. E esse estabelecimento ele vai estar sendo motivo de atritos na vizinhança. Motivos de atrito na vizinhança. Então, como é que eu faço essa articulação? No SUS, você tem lá atendimento, atenção básica, atenção, né, os hospitais e a questão mais complexa na distribuição federativa. Na educação, idem, educação superior, ensino médio e educação básica, distribuídas entre União, estados e municípios. Na segurança, nós não temos essa clareza. Então é necessário a gente pensar nisso. Não tem que ficar pensando em querer fazer o papel do outro, porque na verdade a gente não tem nem muita clareza o que cada um tem que fazer. Quando a gente fala em segurança pública no nível municipal, a primeira coisa que vem à cabeça, e isso em cidades maiores aparece em toda a campanha, vou fortalecer a Guarda Municipal. Isso é, de certa forma, tentar entrar na competência estadual? Esse é só um pedaço. As guardas podem cumprir um papel importante, mas às vezes isso vai ajudar a bater cabeça. Por exemplo, eu vou ter uma guarda aqui numa escola municipal e vou ter uma guarda do outro lado da rua, um policial militar numa escola estadual. Se eu não conversar, não vai adiantar nada. O município tem um papel fundamental na prevenção da violência, na construção de um ambiente mais seguro, na construção de uma cidade mais acolhedora, na prevenção mesmo dos conflitos que permitem que a violência não se transforme num crime. Né? Na questão que aí você não vai gerar uma morte, não vai criar condições para que as facções dominem, para que as milícias não tomem conta da organização do dia a dia das cidades, com ofertas de serviços públicos. Então é fundamental que os municípios tenham um papel nessa área. E quando a gente olha para isso, a gente fica sempre pensando a segurança como uma missão dos estados, ou às vezes quando o estado não dá conta das Forças Armadas. Não. Tem muita coisa. Se a gente fizer um levantamento, como nós fizemos no fórum, cerca de 1.400 organizações públicas, entre tribunais de justiça, secretarias, polícias, têm missões, guardas municipais, que rebatem na segurança pública. Se essas 1.400 não atuarem minimamente pensando no objetivo comum, coordenadamente ou pensando no objetivo comum, a chance de você ter conflitos é gigante. E quando o senhor comentou de eleições municipais, eu ia chegar nesse ponto, e a gente vai ter agora em outubro, no segundo semestre, eleição municipal, e a segurança pública, com certeza absoluta, vai ser um tema importante e recorrente. O que seria, para o senhor, dizer para o eleitor que está vendo um candidato falar sobre segurança pública, o que seria um discurso coerente para um prefeito, para um candidato a prefeito sobre segurança pública? O que deveria ser a prioridade
num programa de governo de um prefeito em relação à segurança pública? É muito difícil para um eleitor olhar para um candidato e tentar compreender se realmente ele vai fazer alguma coisa para a área da segurança ou não. Mas o primeiro passo é não acreditar em promessas miraculosas, ou seja, não acreditar em milagre. Aquele que bater no peito e dizer, eu vou resolver, eu vou cuidar de você, eu vou fazer... Mentira. Porque a área é tão complexa e tão dependente de milhões de articulações e coordenações que sozinho ninguém resolve nada. O presidente não resolve e o vereador não resolve. Então, a primeira questão, honestidade política e intelectual de reconhecer que nós precisamos trabalhar em nome de uma composição de parcerias entre diferentes órgãos públicos e também sociedade e universidade, enfim, diferentes atores da sociedade para compor um leque de opções de pensar a prevenção da violência. Como que se aproxima da polícia? Como que a gente deixa de olhar para a polícia como antagonista? A gente chama a polícia na hora que a gente tem um problema, mas quase sempre no segundo seguinte a gente vê a polícia com um certo rancor, com um certo... Eu quero distância da polícia. Certo ressabio. Exatamente. Como é que a gente gera empatia e ao mesmo tempo a polícia nos gere confiança? Mas isso é competência estadual, certo? Não necessariamente. Pode ser também um trabalho onde a prefeitura traga, junto com as polícias, um pouco algumas atividades. Porque hoje a polícia tem que cumprir a função que muitas vezes... eu sempre lembro de um secretário que me contava que ela é chamada para o som alto de um bar. Uhum. Só que nesse caminho, ele tem que passar num córrego de esgoto a céu aberto, numa ligação de gatonete, Rua sem iluminação. Uma rua sem iluminação, e o policial não pode fazer nada sobre isso. E chega lá e não tem absolutamente nenhum tipo de anteparo a não ser impor a força. Ou seja, se você consegue trabalhar de forma articulada, também sem inocência, como se tudo fosse articulado, mas se você consegue criar um ambiente onde quem dá o tom é o poder público e não a relações privadas e moralidades privadas, ou seja, o que é certo e o que é errado é o que diz a lei, a gente avança e avança muito. Então, e é isso que é o problema. Então, em nível municipal, o principal objetivo que o prefeito deve ter é conseguir ter um diálogo com os outros entes de segurança para tentar trabalhar isso de forma minimamente coordenada. É isso que eu entendi? E trazer a polícia para perto para quando ela precisar fazer manifestação de força e pensar políticas urbanas para que administrar junto os conflitos. As políticas urbanas têm um papel fundamental de prevenção da violência, mas elas não podem ser vistas exclusivamente como prevenção da violência. Elas são políticas sociais. Uhum. Agora, se colocadas lado a lado, elas são poderosíssimas e elas revolucionam. O prefeito tem um papel fundamental. O prefeito, a prefeita, enfim, a gestão municipal consegue fazer com que o trabalho de, eventualmente, força de uma polícia tenha muito mais impacto do que, eventualmente, você ter que obrigar a polícia a fazer o enfrentamento. Talvez não precise, porque se a população é acolhida pelas políticas sociais, ela passa inclusive a dar informações para o poder público que a gente consegue desbaratar uma quadrilha, uma milícia e algumas coisas mais. E quando a gente olha para esse contexto, a gente vai ver o quê? Não existe passe de mágica, não existe magia, não existe nada, existe dia a dia. É trabalho contínuo, é o tempo todo fazendo isso. E o senhor comentou mais cedo na entrevista, e eu ia perguntar emendado, mas a gente passou para o assunto municípios. Voltando para governo federal, uma tecla na qual o ministro Sérgio Moro sempre bate é a tecla das penitenciárias federais. As penitenciárias federais, para o espectador aí do Poder 360 que está no YouTube, que não conhece bem de segurança pública, as penitenciárias federais são um sistema penitenciário que tem uma disciplina muito mais rígida do que a média das penitenciárias estaduais. E esse sistema foi criado para isolar os presos mais perigosos do Brasil.
O ministro Sérgio Moro tem falado muito sobre isso, tem sempre colocado à disposição vagas, né, nesse sistema e quer expandi-lo. Qual que é a função, do ponto de vista que vocês fazem análise mais científica da segurança pública? Qual que é como que o sistema penitenciário federal se insere dentro do sistema de segurança pública brasileiro e qual que são as potencialidades e o que está dando de errado? O sistema federal ele é fundamental. Ele foi criado em 2006, nós temos 5 presídios federais, cada um com mais ou menos 500 vagas, todos atuando com ociosidade, porque eles foram construídos para terem mais vagas do que presos, né? Então, teoricamente, eles têm uma capacidade para 2.500 presos, mas eles têm bem menos presos do que isso, porque é para presos perigosos. Portanto, eles não são solução para o problema dos 776 mil presos brasileiros. A gente está falando ali só para uma parcela muito pequena das lideranças, que vão ter um tratamento de isolamento. Então, eles servem para isolar presos perigosos, ou seja, ele não é... A gente não pode tomar o sistema federal como a panaceia de todos os problemas do sistema prisional brasileiro. Ele é, sim, uma ferramenta fundamental para a gente isolar os casos mais graves. Então, quando a gente olha, o primeiro alerta é esse. Feito esse alerta, a gente vai perceber que a gente depende muito, o sistema federal depende muito dos estados. Né? Para o espectador entender... E como eu também disse anteriormente na entrevista, o preso é uma responsabilidade do Poder Judiciário, a prisão é uma responsabilidade do Poder Executivo. E no meio desse caminho eu tenho Justiça Federal, Justiça Estadual, Poder Executivo Estadual, governadores e Poder Executivo Federal, presidente e ministros. Então, assim, quando tem um preso e o preso cometeu um crime como tráfico de drogas, um roubo, um assassinato, esse é um crime de natureza estadual, de rito comum, justiça comum. O que ele vai? Ele vai ficar preso num presídio estadual. Se eu quiser colocá-lo num presídio federal, eu, secretário de administração prisional, preciso pedir autorização para a Justiça Estadual. Justiça Estadual precisa concordar, ouvir do Ministério Público, pedir uma vaga para o Ministério da Justiça, dizendo o Ministério da Justiça tem vaga no sistema prisional, você aceita esse preso? Aceito, tenho vaga, tal vaga. Aí eu tenho que pedir para a Justiça Federal e a Justiça Federal, tá bom, eu autorizo a transferência. Mas esse rito ele tem variações, né? A transferência mais ruidosa que a gente teve para presídios federais foi a cúpula do PCC, no começo de 2019, que não foi a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo que pediu, certo? Foi a Justiça que mandou colocar. Não, foi um pedido do governador. Porque foi um pedido que, na verdade, é o Ministério Público que pediu. Porque a Justiça não pode mandar, a Justiça não pode tomar uma decisão sobre a execução, que é exatamente... Ou seja, o ministro Moro, ele não tem autonomia de dizer o preso de São Paulo vai cumprir pena no sistema federal. Então, qual foi a grande mudança que aconteceu ano passado? Foi exatamente o governador Dória, o Ministério Público de São Paulo e a Justiça de São Paulo acharem que estava na hora de dar uma mensagem de dizer o PCC aqui vai ser transferido para um presídio federal. E o ministro Moro perceber que, essa é uma boa oportunidade e aceitar. Existiu uma conjunção onde todos concordaram e aí sim passaram uma mensagem. Entendi. Então, nesse caso, o ministro Moro merece elogios? Merece, mas merece elogios a Justiça de São Paulo, a Justiça Federal, o governador Dória e todos esses atores. Quem está envolvido nessa cadeia toda de se um não tivesse concordado, não teria acontecido a transferência. Deu certo isso. Então, quando a gente olha, é exatamente isso. Não é algo simples. Não é a responsabilidade. Claro que todos os elogios precisam ser dados para essa ação. Mas essa ação, porque envolveu riscos, poderia ter tido crise. Ela chegou a ser adiada, inclusive. Ela foi adiada várias vezes. Ela tinha sido planejada no ano anterior, em 2018. Antes nos governos anteriores. Nos governos anteriores. E a avaliação de risco era que teria reações. Agora, e a mensagem foi clara. Então, quando a gente olha para a segurança, a gente fala, eu preciso ter uma série de fatores onde eu preciso que o governador concorde. Quando a gente olha para o sistema brasileiro, só São Paulo não usava o sistema federal. Todos os outros governadores usam para isolar seus líderes.
Agora, a pergunta que fica, os líderes estão isolados, os principais chefes de facções estão presos, e as facções ainda conseguem manter esse controle, a gente ainda consegue conviver com esse nível de violência no Brasil. E um destaque, que eu acho que é importante a gente chamar a atenção, a violência não é só do crime organizado. As taxas do Brasil de violência são muito altas, em termos de violência doméstica, de violência contra a mulher, contra a criança, né? Quase mais de 50% dos estupros cometidos são contra crianças, adolescentes de até 13 anos de idade. Quando a gente olha, nós temos um sério problema associado à segurança pública que é muito mal resolvido e que na política muitas vezes a direita e a esquerda não é tratado. A gente precisa dizer com todas as letras. A gente vai, a depender de quem a gente está criticando, a gente banaliza e aceita que a violência seja o discurso. Eu posso matar bandido. Isso é legal. Eu ia chegar nesse ponto, em a última pergunta aqui da nossa entrevista aqui, porque nessa série de 3 anos de queda, coincidiu com um momento em que ganhou força o discurso de recrudescimento da repressão policial, principalmente. Isso é coincidência ou tem alguma correlação entre os dois fenômenos? Ótima pergunta, porque quando a gente olha os dados, os estados que mais reduziram são os estados que menos mataram, que as polícias menos mataram. Então, o próprio Ceará, 54% de queda. As polícias não mataram um número muito grande. Paraíba, quase a polícia não mata. Tem caído os homicídios há 10 anos. As polícias não dá então para a gente dizer a polícia militar é uma polícia que mata muito. Não. A gente pode reclamar de uma polícia do Rio, uma polícia de São Paulo, uma polícia do Pará, uma polícia do Amapá. Essas têm padrões de uso da força que chamam a atenção. Mas também é errado, por isso que eu estou dizendo que a gente banaliza a direita e a esquerda. A polícia mata muito, a polícia mata pouco. E a gente fica nesse discurso que é ideológico e a gente deixa de olhar as evidências para planejar nossas ações. Por que o padrão de uso da força da polícia carioca permite que tenha um efeito com tantas mortes e a polícia da Paraíba, que é tão militar quanto, segue as mesmas regras, não tem esse efeito? Ou seja, o que pode ser feito para quê? Porque na prática, quando a gente faz segurança, a gente tem, claro, que combater o crime, mas a gente tem que prevenir a violência. E no Brasil a gente está tendo uma dificuldade gigante, até pela polarização política da atualidade, de falar isso. A gente não está pensando mais a redução da violência. A gente fala de redução da violência quando a gente fala de acabar com a violência do crime organizado. Ou eventualmente falar. Agora, quando a gente aceita muito fácil de falar que a violência pode ser uma resposta para a violência do crime. Mas quando a gente olha no cotidiano, será mesmo quando a gente vê a quantidade de taxas de estupro, de violência contra a mulher, violência contra a criança, quando a gente vê como que o brasileiro tem um padrão extremamente cruel e violento de convivência e a gente não, de alguma forma, não coloca luz nisso e fica fazendo mais do mesmo e aceitando mais do mesmo, ao invés de pensar política pública que consiga mudar um patamar e fazer com que a gente fique mais próximo dos Estados Unidos, que é um país parecido com o nosso. Claro. Porque a Europa já está mais distante. Um país federado, com as taxas dos Estados Unidos são altas perto da Europa. Mas, de alguma forma, é um país muito grande. Ou seja, dá para resolver? Dá. Dá para articular? Dá. Sem grandes ilusões, mas dá para pensar política pública como política pública. Não como magia, não como mero discurso, mas ao mesmo tempo com uma questão ética por trás. Na ética, e a ética nasce a partir de um comando constitucional, que é o valor à vida. Valor à vida. E o valor à vida significa proteção em relação à violência. E a gente acha que isso hoje é quase... Falar disso virou quase que quem fala de fim da violência é taxado ou de ingênuo ou de outros adjetivos mais pesados no debate da polarização. Entendi. Muito obrigado, professor, por ter vindo conversar com a gente. O Poder 360 Entrevista fica por aqui. Se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe as notícias do poder, da política, da economia no poder360.com.br. Siga a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima.